e eu faço parte do projeto Monstruosidades, Cada Monstro na Sua Casa. E hoje eu vou guiar a oficina Em Casa com as Criaturas, onde a gente vai investigar um pouco a criação de monstros aqui dentro das nossas casas. Caminho 1. Partindo do zero. Ou partindo do mundo. Quando a gente vai criar uma coisa que não existe, a gente pode dar mais importância só para nossa imaginação, sem usar como fonte de inspiração o mundo que nos cerca. Mas no universo do projeto Monstruosidades, a gente pensa os monstros a partir do que está ao nosso redor também. Ou seja, a partir do formato de uma planta, da sombra que um poste faz na rua, de um animal de estimação e até mesmo de um liquidificador, de coisas de casa. Para esse momento da oficina, a gente propõe que você escolha um objeto que vai te inspirar a criar um monstro. Não precisa necessariamente ser alguma coisa que você consiga segurar. Por exemplo, aqui atrás da gravação que vocês não conseguem ver, tem algumas árvores ali balançando na janela e alguns prédios com formatos curiosos que poderiam me inspirar. Mas agora eu vou escolher algum objeto que esteja aqui dentro do quarto para eu conseguir mostrar. Por exemplo, eu acho que eu vou escolher aquele ali. O meu objeto vai ser essa jarra. Você já escolheu o seu? Lembra que você pode procurar dentro do armário ou até para fora da janela. Eu vou dar um tempinho para você achar algum. Primeiro, eu vou reparar no meu objeto. Eu vou fazer uma descrição mais objetiva de como ele é, a partir do que eu vejo ou do que eu sinto tocando. Você pode escolher como que você vai reparar no seu objeto. Para mim, essa jarra tem muitos redondos, mesmo que ela tenha esse encaixe da tampa e a parte de baixo bem retos. Ela também é meio dura e parece que faz um barulho que ecoa. E mesmo ela sendo meio alaranjada, amarelada, ela é um pouco transparente também, então eu consigo ver através dela. Ela tem esse bico pontudo e a parte de segurar é ao mesmo tempo redonda e comprida. Nesse segundo momento, a gente vai construir uma nuvem de palavras que vai nos ajudar a materializar esse monstro a partir das nossas impressões do objeto. Eu vou elencar o que foi mais significativo para mim e você pode fazer o mesmo a partir do seu objeto. Você pode começar, por exemplo, escolhendo algum formato que te chamou mais atenção. Pode também pensar em alguma sensação ou imagem que não está necessariamente no objeto, mas que te lembrou. Você pode também pensar em características que esse objeto teria se ele fosse vivo. Eu pensei, por exemplo, em grandalhão, estabanado e curioso, a partir do formato dele, do que me remeteu. Agora, sempre lembrando dessa nuvem de palavras, a gente vai começar a levar esse monstro pro papel. Você pode usar qualquer material que você tenha em casa, tinta, canetinha, lápis de cera, vale tudo. Eu acho que eu vou usar lápis de cor e canetinha. Com o lápis eu fiz o esboço do formato redondo que eu queria que meu monstro tivesse. Depois eu peguei uma canetinha e fui passando por cima, mas deixando ainda a minha imaginação me levar, olhando para o meu objeto e para minha nuvem de palavras. O bico da jarra virou como se fosse um bico de pássaro ou pinguim. Eu escolhi a cor amarela para preencher meu monstro e ali em cima fiz uns olhinhos meio curiosos. O lugar que você segura a jarra, né, aquele redondo, eu não sei se virou uma língua, ou um braço ou até um cachecol. Mas para mim ele é um membro que sai do corpo. Em cima dos olhos eu fiz uma sobrancelha que me lembra esse estabanado e curioso. Esse é meu monstro desenhado no papel. Não é doido pensar que ele surgiu do meu contato com essa jarra? Eu acho muito divertido a gente perceber como a nossa imaginação pode dar vida ao nosso cotidiano, transformando coisas que muitas vezes passam despercebidas. Essa criação que aconteceu aqui também levou em conta como eu estou me sentindo hoje. Então ela sempre vai ser diferente, mesmo que eu comece do mesmo objeto e use os mesmos materiais para desenhar ela. Então eu gosto de pensar que quando a gente cria esses monstros desse jeito, sempre tem um pouquinho da gente dentro deles. Então, não sei, como será que seria o seu monstro amanhã?
Esse monstro que você construiu no papel já tem uma forma, textura, um peso e até movimento. Agora vamos expandir isso, ou seja, transformar ele em um monstro tridimensional. A partir da nuvem de palavras, podemos pensar em materiais que temos em casa que combinem, seja a partir da cor, textura ou tamanho. Pensando na minha nuvem de palavras, eu vou escolher rolo de papel higiênico, papéis coloridos e tinta amarela. Eu poderia usar outros materiais, mas são esses que eu tenho e que eu tive vontade de experimentar. Eu comecei guardando vários rolinhos de papel higiênico. Peguei todos eles e comecei a pintar com tinta amarela ao redor. Eles vão servir como a base do corpo do meu monstro. A parte de baixo, do meio e a de cima. Depois que a tinta secou, a cor deles ficou mais ou menos assim. Era bem do jeito que eu queria. Separei eles em grupinhos de 4, 4 e 3. E depois peguei a cola e comecei a colar a lateral dos rolinhos. Depois de passar a cola e juntar os dois, eu tive que segurar um pouquinho de tempo no meio para que ele desse tempo da cola grudar. Me parece que os rolinhos assim grudados vão dar bem a impressão desse monstro grandalhão, estabanado e redondo. Quando a cola de 2 rolinhos secava, eu pegava outros 2 e juntava eles. Agora temos 4, 4 e 3 grudados. Peguei um papel meio laranja e com um papelão cheio de bolinhas, fiz alguns círculos. E comecei a cortar os círculos, para que eles sejam a união dos meus rolos de papel higiênico. Para fazer aquela espécie de compasso que está ali no canto esquerdo é bem fácil. Você pode pegar um pedaço de papelão e fazer alguns furinhos numa linha reta com um lápis mesmo. Você pode colocar um lápis em um dos furinhos e segurar ele vai ficar parado. Depois você pega o outro lápis, coloca em outro furinho e ele você vai rodar. Olha aqui, usei o compasso mais uma vez, mas dessa vez foi num papel laranja um pouco mais escuro que eu peguei para fazer o bico desse monstro. Depois peguei uma régua e fiz 2 cortes em linha reta e depois dobrei o papel para ele ficar como se fosse um cone. Você pega a cola, segura um pouquinho, aperta e tá ali, aquele bico. Depois peguei os círculos amarelos que eu cortei e fui colando na base dos papéis higiênicos. Depois peguei um papel rosa e tentei fazer um formato parecido daquele do desenho. Recortei e grudei em um dos círculos, que vai ficar no meio dos rolos de papel higiênico. Assim, ele ainda fica no mesmo lugar que eu desenhei, mas ele também tem movimento. Aquele cone laranja que é o bico, eu peguei e colei 2 pontinhas nos rolinhos de papel higiênico que formam a cabeça. Depois, fui para os olhos. Fiz 3 círculos em papel branco, seguindo o molde, mas mudando ele um pouco também, para que eles ficassem com formatos diferentes. Recortei. E depois, com canetinha preta,
desenhei as pupilas. Eu queria olhos meio malucos, então os tamanhos e formatos são diferentes. Depois disso, foi a hora de decidir onde ficariam os olhos. Foi pegando a cola, experimentando e colando. Agora faltam as sobrancelhas. Peguei um resto de papel preto, fiz mais ou menos aquele formato e recortei. Agora, ao invés de colar no rolinho de papel higiênico, eu colei no próprio olho, para que elas ficassem como se elas estivessem saltando do rosto do monstro. Por fim, peguei os 3 rolinhos de papel higiênico que formam a cabeça desse monstro e colei no círculo amarelo. Depois de um tempinho secando, ele estava pronto. Bom, então é isso. A gente inventou e criou um monstro tridimensional partindo do zero. Ou melhor, partindo do mundo à nossa volta. Caminho 2. Extrapolando as ideias e as telas. Esse segundo momento da oficina vai ser um pouco diferente. Agora a gente vai experimentar tridimensionalizar um monstro que já existe em um vídeo do Monstruosidades. Eu não crio os monstros do vídeo exatamente como a gente faz agora. Eu invento eles direto na tela do computador, tentando relacionar com o vídeo que a gente grava da rua cheia de casas e dos prédios. Então, a nossa missão agora é dar forma aos monstros da tela, considerando todas as características que a gente consegue coletar, para além da cor que eles são, se eles têm pata, olho, cabelo. Mas isso também vale. A gente vai construir os monstros considerando como eles se mexem, qual parece ser o humor, o peso, a textura. Eu vou escolher esse monstro aqui, mas você pode escolher qualquer outro. Você lembra desse momento? Eu acho que esse monstro se parece muito com uma cobra que anda meio rápido e está tentando se esconder. Parece que ela tá a todo segundo se remexendo e também me chama muita atenção esse olhar dela que escorrega para todos os lados. Agora a gente pode construir a nossa nuvem de palavras sobre tudo que esse monstro pode ser para você. Se você pensar em alguma característica ou jeitinho dele que eu não pensei, coloca na sua nuvem de palavras e descobre o que pode surgir de diferente. Pode ser bem bacana. Na nuvem de palavras, eu escrevi essas coisas que eu comentei sobre esse monstro que mais me chamam a atenção. Esse jeito dele se mexer, essa característica que eu sinto que ele tem de ser observador, essa qualidade molenga de movimento e também uma característica comprida. Nessa nuvem de palavras eu coloquei, então, qualidades, ideias que ele me traz que não necessariamente estão no vídeo, mas que surgem na minha cabeça. Elas podem me ajudar a entender como eu quero materializar esse monstro. Me deparando com essa nuvem de palavras, eu penso nos materiais caixinha de ovos, barbante, tintas roxas e a tesoura para eu fazer tudo acontecer. Além de um papel branco e canetinha preta. Eu peguei a minha caixinha de ovos e recortei cada casinha de ovo, cada quadradinho meio pontudo. Depois de ter recortado eles, fui pegando as 2 tintas. Eu peguei uma tinta roxa um pouco mais brilhante e uma mais escura. Com essa tinta mais brilhante, mais clara, eu pintei a parte de dentro, para que quando o monstro se mexesse, ele brilhasse um pouquinho, uma coisa meio misteriosa. E com a tinta mais escura, pintei as partes de fora. Depois deixei para secar. Peguei o barbante e cortei de um tamanho comprido, porque depois se sobrar eu posso cortar no final. Pintei ele de roxo também e fui ver se minhas caixinhas de ovo tinham secado. Com todas elas secas,
Peguei o barbante e dei um nó no começo. Cada caixinha de ovo eu fiz um buraquinho com lápis e é por aí que a gente vai começar a construir a cobra. Pegamos o barbante e passamos por dentro desse buraco. Depois de passar o barbante, damos um nó para que essa caixinha não escorregue. E esse vai ser sempre o caminho. Passar o barbante pelo buraco que está na caixinha e dar um nó. Ao final das caixinhas sobrou um pedaço de barbante. Eu cortei. Depois peguei um pouco de papel branco e, usando aquele compasso, fiz um círculo. Esse círculo é a pupila do olho. Depois continuei ela e fiz esse olho triangular. Pintei a pupila com canetinha preta, peguei a cola e colei em uma das caixinhas. É isso, esse monstro ficou assim. O que ele tem de diferente do vídeo? Alguma novidade? E o que será que ele tem de parecido? Eu gostei muito do som que ele faz. Além desses dois monstros, eu fiz alguns outros. Você lembra desse aqui? Ele aparece no segundo vídeo do Monstruosidades. E esse aqui também. Os dois eu fiz com bandejinha de isopor, que a gente compra em supermercado, que vem com produtos. E esse aqui eu pintei, botei uns olhinhos. E esse aqui eu fiz uma molinha que fica atrás do olho para ele se mexer. Esses outros dois eu fiz da mesma forma que a gente fez esse. Eu olhei um objeto e me inspirei. Esse aqui foi a partir de uma flor que tinha um vasinho. E esse outro foi a partir de uma sombra bem maluca que eu vi na rua, tava perto de um poste. Revisando. Na criação dos monstros partindo do zero, ou melhor, partindo do mundo, a gente passou por algumas etapas. A primeira foi observação do espaço ao nosso redor. A segunda, escolha do elemento. A terceira, a criação da nuvem de palavras a partir de tudo que imaginamos e percebemos sobre esse elemento. O 4 foi o desenho do monstro, a invenção em 2D. A quinta, escolha de materiais. E a sexta, a construção do monstro tridimensional. Assim, chegamos ao fim da nossa oficina em casa com as criaturas. A gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do que tem sido essa grande construção desse universo monstruosamente fantástico de monstruosidades, cada monstro na sua casa. Lembrem de compartilhar com a gente os monstros de vocês que vocês fizeram hoje, ou pelo Instagram ou pelo e-mail. O nosso e-mail é monstruosidades@gmail.com e o Instagram também é monstruosidades. Você pode se surpreender com a sua criação e nós também com certeza seremos muito surpreendidas. Em nome de toda a equipe do projeto, nosso muito obrigada e até a próxima. Quem sabe o que pode acontecer?